Antes de ministrar, né? Antes de nós falar desse assunto que eu vou falar agora, vamos orar, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, através do Espírito Santo Jesus que o Senhor nos proporcionou, que ia nos guiar a toda a verdade, Espírito Santo de Deus nos guia nesta palavra, nos dá direções, caminho, ó, nos faz, nos faz entender, compreender a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo usa o tesouro que está escondido diante da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Só podemos entender e compreender através do Espírito Santo. Espírito Santo nos guia, nos dá clareza, nos dá revelação da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos ser alimentados e instruídos pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, essa semente que o nosso Senhor Jesus Cristo vai derramar ao nosso coração, que possamos ter a sensibilidade, que possamos fazer essa semente que o Senhor vai derramar sobre o nosso coração germinar e dar fruto, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, eu queria falar de um versículo aqui algo que o Senhor está falando muito ao meu coração, né? Que eu já usei muito essa frase, até uns dias atrás, eu usei muito essa frase. E que, que eu vou falhar, que eu vou pecar, que eu vou viver na ação pecaminosa porque a carne é fraca. E ali eu falava que, eu vou pecar. Eu estou num corpo corrompido, eu estou num corpo que ele é pecaminoso, que ele declina para as coisas da carne. Mas a palavra do Senhor fala ali, né, que conhecer a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor, ele fala ali num versículo que o nosso espírito, o Espírito do Senhor, que é Cristo, está em nós e ele está pronto. E o Senhor, ele nos fala que se nós caminharmos sentido ao Espírito, se nós deixarmos o Espírito Santo do Senhor nos guiar, nos direcionar, vamos ir para caminhos de vitória, vamos viver a santidade plena do Senhor em nós, porque não somos nós que estamos vivendo. A ponto que nem Paulo ele fala ali que não sou eu mais que vivo, mas sim Cristo vive em mim. Ele estava falando que o Espírito do Senhor que estava guiando ele, que era Cristo vivendo a vontade dele sobre a vida de Paulo. Então nós temos que, a palavra do Senhor fala também que tudo que nós declararmos com a nossa boca, aquilo é o que vamos viver. Então temos que repreender essa ação maligna de Satanás. Essa ação que falamos, isso que declaramos, que falamos, vamos viver na prática do pecado. Então é isso que vamos viver. Não, quebra essa ação. Vamos quebrar hoje essa ação do inimigo. Vamos quebrar hoje, porque o Senhor, ele fala na palavra dele, que o Espírito de Deus, o Espírito do nosso Senhor que habita dentro de nós, ele está pronto. Então vamos alimentar o Espírito, esse amigo que o Senhor fala, o Consolador que ia nos guiar a toda a verdade, está dentro de nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é santo, puro, que é paciente, que é amoroso. Vamos deixar esse Espírito nos conduzir, vamos alimentar esse Espírito que há dentro de nós. Eu queria ler um versículo com vocês, que está ali em Gálatas 5,16, para nós dar uma refletida, para nós se alimentarmos, porque
O Senhor, ele fala ali na palavra dele que para a gente ser liberto da nossa carne, da nossa natureza humana, nós temos que conhecer a verdade. E qual é essa verdade? É a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alimenta, que nos tira essa mentalidade humana e coloca a mentalidade celestial que nos liberta de nós mesmos, dessa natureza corrompida que nós temos, que é a nossa carne, que é essa ação que declina para as coisas malignas. Vamos ler Gálatas 5,16. O que eu quero dizer é isto: deixa que o Espírito de Deus dirija as suas vidas e não obedeça os desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana deseja é contra o Espírito, contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos. E por isto vocês não podem fazer o que querem. Porém, se o Espírito que guia vocês o Espírito que não estão debaixo da lei. Aqui está falando se o Espírito que é o que nos guiar, nós não estamos debaixo da lei. Que nem ali falam, a lei humana é olho por olho e dente por dente, né? Ali ele fala, a lei humana fala que a justiça nós temos que fazer com as nossas mãos, né? Mas não, a justiça quem faz é Deus, né? É Ele que faz a justiça, conforme a vontade e o querer dele. Então, para essa justiça do nosso Senhor Jesus estar sobre mim e sobre a sua vida, nós temos que praticar as leis espirituais, nós temos que deixar o Espírito cumprir a lei do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós mesmos, na nossa carne, nós mesmos não conseguimos cumprir nenhuma destas leis que o Senhor nos deixou, mas através do Espírito, através do Cristo ressurreto dentro de nós, que é em forma de Espírito dentro de nós, nos guiar, aí sim vamos cumprir cada uma destas leis, porque vamos falar como Paulo, não sou eu mais que vivo, mas sim Cristo vive em mim. Continuando a ler, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Ela produz imoralidade, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, associação de raiva, ambição, elogista, discussão, paixões partidárias, invejas, bebedeiras, frasas, e outras coisas parecidas, como estas. Repetindo o que já disse, os que fazem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui está falando que você vê que a nossa carne ela produz todas essas coisas malignas. E aqui ele afirma que se nós vivemos nessa natureza humana, não podemos herdar o reino dos céus, né? Porque
O reino do céu, tem ali nas escrituras, eu não lembro qual o versículo que fala que nos céus não habitará pecado algum, né? Porque lá o nosso Deus, ele é santo, né? Então, com a nossa natureza, não podemos herdar o reino dos céus se nós vivemos as paixões da nossa carne. Vou continuando a ler o 22. Mas o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificarão as suas próprias natureza humana, junto com todas as paixões e desejos, que o Espírito que nos deu a vida controle também a nossa vida. Não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter ciúmes um dos outros. Aqui você vê que aqui tá, é claro que o Espírito está falando, o Espírito está falando com nós que temos que deixar ele nos guiar, né? Para que estes frutos do Espírito ele germine em nós, ele nos guia, nos leva a sermos vitoriosos, a viver em vitória. Então temos que parar com isso, temos que não declarar e temos que falar: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor que habita em mim, eu posso vencer essa ação maligna, essa ação que a minha carne, que ela todo o tempo está querendo me levar à corrupção, que está querendo me levar às coisas malignas. Eu posso vencer ela, porque há um Deus que habita em mim, que me leva de vitória em vitória. Não temos que aceitar nas nossas vidas essa ação maligna de Satanás. Não temos que aceitar. Temos que falar: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso porque Cristo vive em mim. Cristo, ele habita em mim. E eu sou templo, morada do Espírito Santo. É isso. Temos que deixar Cristo nos guiar. Temos que deixar Cristo viver a vontade e o propósito que Ele tem para cada um de nós. O Senhor, Ele fala ali na palavra dEle que o nosso nome está escrito no livro da vida, que Ele fala que ali tudo que Ele escreveu para cada um de nós está escrito no livro da vida. E como vamos viver esse propósito que o Senhor tem? Na nossa carne, se vivermos nas nossas paixões, não vamos conseguir viver esse plano. Este plano que o Senhor tem para cada um de nós. Mas se deixarmos o Espírito nos guiar, aí sim, cada um de nós vamos crucificar as nossas paixões. Vamos deixar as nossas paixões para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para cada um de nós. E é isso, eu espero que o Espírito Santo possa através dessa ministração que Ele colocou ao meu coração, que possa te revestir, te capacitar e que te possa, a partir de hoje, te levar de vitória em vitória. Eu peço, o Espírito Santo, as pessoas que vão ouvir essas palavras que Tu colocou no meu coração, que você possa, Espírito Santo, encher essas pessoas, que você, Espírito Santo, possa direcionar, que possa dar clareza sobre cada uma dessas pessoas,
para viver sentido o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Eu declaro essas coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, isso reto. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda adoração, só Ele é digno de ser engrandecido, de ser reconhecido como o Salvador do mundo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.